Antes da gente fazer a nossa apresentação do nosso convidado, o Delane, a gente vai fazer uma prece para iniciar os nossos trabalhos da noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, um trechinho do item 17 a respeito da piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus, deixando que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também nos traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua prática, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Oremos. Permita-nos, Senhor, uma vez mais, em cuja oportunidade essas almas que aqui te buscam, em torno da oportunidade que a doutrina nos ajuda no esclarecimento, mas sobretudo porque o Evangelho uma vez mais aqui se faz presente, pois evocamos a tua mensagem, os teus ensinamentos e a presença fraterna desses teus anjos, desses espíritos fraternos, a nos auxiliarem no entendimento e na proposta que o nosso caro amigo, orador da noite, irá proferir em torno da lei do amor. Que seja assim, Senhor, feito uma vez mais a tua vontade na oportunidade desta noite. Que assim seja. Eu vou fazer então aqui apenas uma pequena apresentação resumida das 50 páginas da biografia de Delane. Ele que é natural de Sete Lagoas, foi presidente do Conselho Espírita Cristão Silva Jardim e hoje é presidente do Centro Espírita Cristão Emmanuel em Sete Lagoas também. Ele fez ontem o Centro Espírita Vivo do Senhor, proferiu a sua palestra, hoje está aqui entre nós e amanhã, às 10 horas da manhã, na cidade de Santa Rita, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, irá proferir a palestra Que Nem Medo da Morte. Ele tem algumas obras e também algumas mídias digitais que eles me passaram os endereços eletrônicos. Depois, se vocês quiserem copiar, a gente deixa aqui à disposição. O site é delane-lavarini.webmod.com. No YouTube, vocês procuram Delane Lavarini. E no Instagram, @Delane Lavarini. Ele também está trazendo aqui, para que a gente conheça, são 2 CDs de reflexões e também momentos de paz. Tem um DVD trazendo reflexões em torno dessa divulgação que ele faz, e também vocês poderão dispor de todas essas obras, inclusive do livro Vidas e Mensagens, nesse site. Ele não trouxe esse material para venda, mas aqueles que se interessarem, acessem esses endereços eletrônicos, conheçam a obra, colaborem, visto que toda a renda é revertida ao trabalho que a Casa Espírita dispõe e ele apoia. E vocês estão ajudando não apenas a essas entidades, como também a divulgação da própria doutrina.
Então, uma vez mais, agradecemos a oportunidade, por intermédio aqui do Peterson, da Aliança Municipal Espírita, também ao Marcelo, do Centro Espírita Amigo do Senhor, que nos deu a alegria, que nos está dando a alegria de conhecer Deus Lavarinho, ao qual eu passo a palavra para as suas considerações. Caríssimos irmãos, caríssimas e estimadas irmãs, senhores, senhoras e caríssimos jovens, muito boa noite a todos. E que a paz do nosso Senhor Mestre Jesus, mais uma noite, possa estar conosco. Nas antigas terras de Canaã, do pai Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, na época de Jesus, havia um viajante cameleiro de nome Ibrahim Ben Azor, que tinha uma curiosidade de conhecer Jesus. Esse viajante cameleiro era amigo comensal do apóstolo Pedro. E Pedro, o apóstolo, percebendo a ansiedade, a expectativa em torno daquele viajante cameleiro, para que ele pudesse ter a oportunidade de estar com Jesus. Pedro, então, antecipando aquela expectativa, aquele momento, disse ao viajante cameleiro: meu irmão, esta noite, Jesus estará na minha residência. Caso você queira conhecê-lo, apareça ao cair a noite. E assim, o viajante cameleiro Ibrahim Ben Azor, ao cair a noite, adentrou a residência humilde, simplória e acanhada do apóstolo Simão Pedro. O viajante, adentrando, percebeu que todos os apóstolos estavam sentados ao chão, ao redor do Mestre Jesus, que explicava, explanava acerca da Boa Nova. O viajante cameleiro ficou por alguns minutos escutando as máximas do Mestre Jesus. Quando este, por sua vez, acabou a sua fala, Ibrahim Ben Azor arriscou sua primeira pergunta: mestre, digamos que eu aceitei a sua filosofia de vida, a sua mensagem de renovação, de pacificação, mas gostaria de saber de vós, mestre, para que eu possa dar continuidade, vivenciar essa filosofia, o que eu preciso fazer? Jesus, respondendo ao jovem Ibrahim Ben Azor, disse: perdoarás, trabalharás, servindo e amparando o teu próximo. Ibrahim Ben Azor fez uma pequena pausa e arriscou sua segunda pergunta: mestre,
Digamos que eu aceitei a sua mensagem renovadora, a sua mensagem de pacificação, de amor e de misericórdia. Aceitei, e depois disso, supostamente, digamos que irmãos menos felizes adentram a minha residência, furtam o meu dinheiro, o meu tesouro, os meus pertences materiais. Qual atitude, mestre, deverei proceder diante desses irmãos larápios? Jesus, solícito, respondendo-lhe, disse: perdoarás, trabalharás, servindo, amando e amparando o teu próximo. Mestre, continuou o viajante cameleiro, depois de eu aceitar a sua filosofia de vida, aceitar, digamos, esse amor que você propõe a todos nós, adentrar a minha casa, roubar o meu tesouro, a minha joia, os meus pertences, e se depois disso, mestre, esses mesmos irmãos larápios matarem a minha única filha? Como devo reagir diante desse cenário? Jesus, mais uma vez, com extrema sabedoria, respondendo-lhe, disse: perdoarás, trabalharás, servindo e amparando o teu próximo. Mestre, continuou o viajante cameleiro Ibrahim Ben Azor, depois de ter aceitado a sua filosofia de vida, roubado os meus pertences, o meu tesouro, os meus bens, e depois mataram a minha única filha, e se depois, mestre, matarem a minha fiel e estimada companheira? Jesus, respondendo-lhe, disse: perdoarás, trabalharás, servindo e amparando o teu próximo. Mas, mestre, continuou o viajante cameleiro Ibrahim Ben Azor, aceitei a sua filosofia de vida, digamos, adentrar a minha casa, roubar os meus tesouros, o meu dinheiro, as minhas joias, mataram a minha única filha, tiraram a vida da minha fiel, estimada companheira. E se depois disso, digamos que eu venha reagir diante dos fatos, e se eu for preso depois de ter sido prejudicado, reagido e for preso? Jesus então, respondendo, lhe disse: perdoarás, trabalharás, servindo, amando o teu próximo. Mas, mestre, digamos que eu fui preso, aceitei a sua filosofia, roubaram os meus tesouros, as minhas joias, o meu dinheiro, mataram a minha única filha, tiraram a vida da minha estimada fiel companheira, eu fui preso e atrás das grades. Como devo proceder, Jesus? E ele, respondendo, lhe disse: perdoarás, continuarás trabalhando, servindo e amando o seu próximo. Mestre, aceitei a sua filosofia. Hipoteticamente, digamos, entraram irmãos menos felizes, roubaram o meu tesouro, o meu dinheiro, as minhas joias, mataram a minha única filha, mataram a minha fiel, estimada companheira. Depois, eu reagir diante das circunstâncias, atrás das grades, continuei servindo, amparando, perdoando e amando o meu semelhante. E se depois disso, mestre, me matarem, como devo proceder nos céus? Jesus, mais uma vez, de forma notável e sábia, embora com as mesmas palavras, disse ao viajante: demandarás,
além do túmulo, perdoando, servindo e amparando o teu próximo. Ibrahim Ben Azor fez uma pequena pausa, como tivesse a consultar na intimidade o seu espírito, e fez a sua última pergunta: mestre, depois de adentrar em minha casa, roubar os meus pertences, a minha joia e o meu dinheiro, aceitei a sua mensagem renovadora de pacificação, de amor e de misericórdia, mataram a minha única filha, depois mataram a minha fiel, estimada companheira, reagir diante das circunstâncias, fui preso, atrás das grades continuei servindo, amparando, amando os meus semelhantes. Gostaria de saber de vós, nos céus, que lugar eu terei de destaque. Jesus, olhando para o viajante cameleiro, com seus olhos translúcidos, respondendo-lhe, disse: meu filho, depois do dever fielmente cumprido, desde o grão de areia até as estrelas mais distantes, você será um servidor. Ibrahim Ben Azor levantou carrancudo, como tivesse recebido uma grave ofensa. Olhou para o apóstolo Pedro e perguntou: Pedro, é esse o tal de Jesus? Quando o apóstolo Simão Pedro confirmou a identidade do mestre, Ibrahim Ben Azor saiu, bateu na porta sem olhar para trás e sem dizer adeus, e nunca mais voltou. Meus irmãos e estimadas irmãs, o evangelho desta noite nos traz, no capítulo 11, no primeiro item, a lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo. Os maiores mandamentos, o maior mandamento que Jesus deixou à humanidade. A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela chega até nós, de uma certa forma ou de outra. Obviamente, no processo do amor, de fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, obviamente, de buscarmos a compreensão, o entendimento, muitas das vezes, o amor, ele nos machuca, não é porque é o amor, é porque, muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos receber. Ibrahim Ben Azor, viajante cameleiro, não soube receber a oportunidade que Jesus estava dando a ele. Ele ficou extremamente chateado, possuído de raiva, de ira, porque ele queria um lugar de destaque nos céus. Lembremos-nos, meus irmãos e minhas irmãs, quando Emmanuel, através do médium Chico Xavier, já dizia: nós temos que nos rebaixarmos sem perder a altura. Nós temos que nos rebaixarmos sem perder a altura. O fato de irmos no exercício, seja da caridade, da benevolência, da indulgência para com as faltas alheias, não tira a nossa posição. Muito pelo contrário, estamos crescendo cada vez mais e começamos a entender que Deus, o nosso Pai maior, questão de número 1, em O Livro dos Espíritos, de tal forma que Allan Kardec teve a cautela de formular a pergunta: que é Deus? Ora, por que Kardec não perguntou quem é Deus, e se que é Deus? Consequentemente,
o codificador Allan Kardec queria fazer referência a um todo e não a uma pessoa. Se ele quisesse fazer referência a uma pessoa, ele tinha perguntado quem é Deus. Ele pergunta: que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na questão 21ª, ainda em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é espírito? E os amigos benfeitores imortais respondem: é um princípio inteligente. E se nós somos um princípio inteligente, consequentemente, essa inteligência, sem o amor, não surge o efeito necessário. Não surge o resultado satisfatório que Jesus propõe a todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos aqui na Terra, reencarnados, estamos somente de passagem, mas que possamos dar o melhor de nós. Como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E a vida vai nos ensinando de uma certa forma ou de outra. Muitas pessoas eu já ouvi dizer, creio que vocês também já devem ter ouvido as pessoas dizerem assim: eu comecei a frequentar a casa espírita, eu me tornei espírita através da dor, através do sofrimento. São raras as pessoas que chegam num tempo religioso, seja ele qual for, pelo amor. A maioria de nós chegamos pelo convite da dor, pelo convite do sofrimento. Porque chega um momento em nossas vidas que o indivíduo, ele cansa de sofrer. Ele cansa. Chega um momento onde ele busca todos os recursos, inclusive o da fé, o da crença, o da religião. Claro, lógico que nós temos que entender que religião não salva ninguém. Jesus já dizia: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Consequentemente, meus irmãos e minhas irmãs, o que predomina é a essência da nossa alma, é a essência do nosso espírito. E recordamos com muita precisão, nos anos 80, uma mãe, uma senhora, chegou perto do médium Chico Xavier e disse a ele dessa forma: Chico, eu estou muito chateada, eu estou muito revoltada. E Chico, então, ouvindo pacientemente aquela senhora, e ela continuou dizendo as suas lamentações: Chico, você acredita que eu fui no médico levar o meu filho, que uma de as duas pernas já está em processo de necrose? E você acredita, Chico, que os médicos me disseram, todos eles foram unânimes em me dizer que ele, meu filho, embora só tenha 12 anos de idade, vai ter que amputar as duas pernas? Como pode, Chico? Um garoto tão jovem, ele ama jogar futebol, ele adora brincar, ele adora estar com os amigos, e de repente eu recebo essa notícia: o mundo está desabando sobre a minha cabeça, de ver o meu filho ter que amputar as suas duas pernas. Isso para uma mãe é difícil. Agora imagina para o garoto, o quanto não está sendo difícil. Eu gostaria de saber de você, Chico, o que você tem para me dizer? E Chico Xavier disse àquela senhora, com extrema segurança: minha irmã,
Os benfeitores espirituais estão me dizendo que na última encarnação do seu filho, quando ele tinha a mesma idade da atual encarnação, 12 anos de idade, ele cometeu suicídio, atirando-se no rio, e ele não sabia nadar e encontrou a morte imediatamente. Ela tomou aquele susto. E Chico continuou dizendo: e os amigos benfeitores espirituais estão me dizendo que na penúltima reencarnação do seu filho, ele também cometeu suicídio. E quando ele também tinha a mesma idade, atirando-se no rio, encontrando a morte imediatamente. E os benfeitores espirituais, minha irmã, ainda continuam me dizendo que na antepenúltima reencarnação do seu filho, quando também ele tinha 12 anos de idade, ele cometeu suicídio, atirando-se no rio, não sabia nadar, obviamente, encontrou a morte imediata. E os benfeitores espirituais estão me dizendo que na atual reencarnação do seu filho, ele está pensando com a ideia fixa de cometer suicídio, de se jogar no rio. E como ele não sabe nadar, obviamente, ele vai encontrar a morte mais uma vez. Agora, se a senhora, minha irmã, vai autorizar os médicos a proceder à imputação das pernas do seu filho, a decisão é sua. E a mãe, entre lágrimas, aceitou que os médicos amputassem as 2 pernas do garoto. Ninguém, meus irmãos, sofre aleatoriamente. Ninguém é feliz aleatoriamente. A nossa felicidade, ela é exatamente do tamanho da felicidade em que nós proporcionarmos ao outro. A nossa infelicidade, ela é exatamente do tamanho da infelicidade em que nós estamos proporcionando ao outro. E podemos dizer mais. É impossível sermos felizes sem fazer os outros felizes. Ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu consentimento. Se nós somos infelizes, é porque nós aceitamos, de uma certa forma ou de outra. É claro que é uma questão extremamente complexa e mais profunda. Mas a vida nos vai ensinando o passo a passo da felicidade. E Deus é tão misericordioso que coloca em nossas vidas os nossos filhos, para que possamos treinar, os nossos pais, para que possamos valorizarmos, a nossa companheira, o nosso companheiro, para que possamos exercermos não somente o amor, a paciência, o respeito, a renúncia, a dedicação. Cada um de nós somos aquilo que nós pensamos. Diz André Luiz que o pensamento é tudo. Ora, se o pensamento é tudo, diz Emmanuel que o amor deve prevalecer. Mahatma Gandhi, no parlamento britânico, em seu discurso na Inglaterra, em Londres, em 1945, Mahatma Gandhi diz que o amor de um único homem seria capaz
de esmagar milhões de ódio. O amor de um único homem poderia esmagar milhões de ódio. Agora imaginemos nós o amor de milhões de homens, a potência. As pessoas se matam, as pessoas começam a guerrear, porque faltou ali a essência mínima do amor. E quando falta o amor, ele fica apagado, falta a tolerância, falta o respeito, a ética, o bom senso. E por isso entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a mensagem do Evangelho de Jesus é para todos nós. Certa feita eu tive a oportunidade de perguntar ao médico Chico Xavier, nos anos 80, para ele o que era o Espiritismo. E olha só o que ele respondeu: Espiritismo é Jesus para o povo. Espiritismo é Jesus para todos nós. E por que não dizer é Jesus para todas as religiões? Vimos a manifestação do amor em todo segmento social, no catolicismo, nos nossos irmãos evangélicos, nos nossos irmãos protestantes, no budismo, até aqueles irmãos que poderemos dizer assim que são céticos, também amam. Deus não criou nenhum de nós para a infelicidade. Mas sabemos que não é uma tarefa, às vezes, tão fácil de exercermos. 31 de março de 1869, Allan Kardec estava preparando a sua mudança com a sua esposa Gabi. Nesse 31 de março de 1869, por volta de 11 horas e 30 minutos, um caixeiro foi entregar na sua residência alguns exemplares da Revista Espírita. Kardec recebeu e ali começou, sentado na sua poltrona, começou a refletir através da sua intimidade mental. Ele então chamou a sua esposa e disse a ela: Gabi, amanhã será a inauguração da primeira livraria espírita do mundo. Eu gostaria de lhe fazer um pedido. E Kardec então faz o pedido à esposa, à companheira. Se eu não puder comparecer, vá, compareça em meu nome, compareça em meu lugar. Ela então disse: que isso, meu bem? Você promete para mim? Ainda insistiu Kardec: se eu não puder comparecer, você vá e compareça em meu lugar? Sim, prometo, mas deixa comigo. Dentro de poucos minutos daquela conversa de Allan Kardec com a sua esposa, vitimado de um acidente vascular, desencarna Allan Kardec. No dia seguinte, ela estava velando o marido, ela olha para o relógio e percebe que estava na hora de ir inaugurar a primeira livraria espírita que o mundo ia tomar conhecimento. Ela então, de uma forma corajosa, elegante, generosamente levantou no meio do funeral, pede licença às pessoas que ali estavam, às autoridades, e foi inaugurar a livraria. Fez o que era de praxe, as formalidades previstas, e volta a continuar a velar o corpo do marido. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que alma nobre, que espírito de envergadura de tal ordem, que deixou por alguns minutos ali o corpo do marido
para poder cumprir o pedido que ele havia lhe pedido. E a vida é assim, meus irmãos. Se tivermos que fazer, façamos. Façamos enquanto estamos a caminho. Façamos enquanto é tempo. Quando nós falamos a questão do amor, que muitas das vezes não é uma tarefa tão fácil assim, se torna, digamos assim, não vamos dizer cômodo, mas mais tranquilo, amar quem nos ama. Amar os nossos filhos, amar os nossos pais, os nossos irmãos. Às vezes não é uma tarefa fácil amar o chefe da repartição, o vizinho que nos perturba, amar aquela pessoa que nos apresenta indiferença. Nos anos 90, estávamos fazendo uma palestra em uma cidade. E a senhora, que nós estávamos hospedados na casa dela, com extremo carinho, com extrema atenção, nos acompanhou em todas as palestras. Era um sábado. Tínhamos acabado de fazer uma palestra. Ela então, juntamente conosco, voltamos para a sua residência. Chegando lá, era uma cidade do interior, aonde se conserva o chamado quintal, com árvores frutíferas. A gente quase não vê mais devido ao crescimento da população, da urbanização, né? Dão lugares aos prédios, aos arranha-céus, mas ela tinha uma casa ainda conservada à moda antiga. E ficamos ali sentados, né? Ela colocou algumas cadeiras, à noite convidava, estava com uma lua muito bonita, e ficamos ali, eu, a minha esposa, um amigo nosso, e ela conversando acerca do Evangelho de Jesus. Como eu sou uma pessoa de natureza, cada um de nós temos uma natureza, eu sou muito observador, e observei que enquanto nós estávamos ali falando do Evangelho, fazendo alguns comentários, ela tinha preparado um delicioso lanche para a gente, ficamos ali no quintal, e observei que o vizinho do lado estava fazendo uma festa, ou uma confraternização. Foi fácil perceber, né, que era um churrasco, devido à fumaça, o cheiro, e o vizinho tinha colocado o som, aí as pessoas estavam confraternizando. E eu fiquei pensando comigo assim, olha só que interessante, nós aqui, falando de religião, tomando café, o vizinho do lado, fazendo churrasco com a família, confraternizando, cada um vivendo como determina o coração. Não é verdade? Passamos o que o nosso coração estiver mandando, mas, contudo, eu fiz essa pequena observação. Quando eu fiz essa pequena observação, eu escutei uma discussão, um bate-boca no vizinho. E essa discussão foi aumentando. Um começou a verbalmente agredir o outro. Eu pensei, meu Deus do céu, que coisa desagradável, né? Deselegante. Brigar entre família, parente. De repente, embora os meus colegas, a minha esposa e a senhora que estava cedendo a casa dela com muita generosidade, não haviam percebido, eu escutei um rapaz falando, só escutei a voz, porque o muro era alto, falando assim, eu vou ali no carro e vou buscar o revólver. Eu pensei, meu Deus do céu, a coisa está feia, não é? Esse negócio de bala perdida, vai que solta um tiro e atinge a gente aqui. E eu doido para entrar para dentro da casa. E sem graça de falar com a senhora, vamos entrar, porque o rapaz foi lá, está tendo briga, foi buscar o revólver, eu morrendo de medo. Olha só como é que a gente às vezes é frágeis, somos frágeis nos momentos difíceis. E contudo, meus irmãos e minhas irmãs, ela elegantemente percebeu que o clima do lado, o clima não estava favorável, ela falou, vamos entrar para dentro. Nós entramos, eu pensei, graças a Deus.
Que alívio que eu senti no coração. Porque fala a questão de bala perdida, de perdida às vezes não tem nada, acaba achando. Não é? O destino dela, se a pessoa desencarnou com bala perdida, é porque a bala achou ela. Não é? Eu não sei o meu carro, como que eu vou desencarar, a gente não sabe, ainda bem. E eu pensei, entrei para dentro e fiquei pensando nisso, meu Deus, e a briga continuando. E aquela senhora nos deu uma lição de fé e falou assim, vamos orar. Eu estava tão preocupado de tomar uma bala perdida, um tiro, sequer eu pensei em rezar. E ela começou a rezar, e nós ficamos calmos, foi a serenando. Dormimos. De manhã cedo, antes de pegarmos a estrada, ela foi à padaria para buscar algumas guloseimas. Eu não sei, dizem, se eu estiver errado, me perdoem, desculpem, dizem as más línguas que padre come muito. Não sei se é verdade, porque eu vim de família espírita. Mas espírito também come. Põe mesa, tira mesa, põe mesa, tira mesa. Aí ela foi na padaria buscar algumas guloseimas. E aí, ela chegou e me disse, Delane, meu filho, você não imagina porque ontem a casa do vizinho estava em briga e quase que teve tiroteio. Eu pensei, meu Deus do céu. Dizem também, uma pequena observação, as más línguas, olha só, que mulher é curiosa. Homem também é. Só que a gente não dá o braço a torcer. E eu pensei, meu Deus do céu, por que será que estavam brigando ontem? Eu doido para perguntar àquela senhora, mas isso é deselegante da minha parte. Ela foi e disse, Delane, meu filho, vou te contar por que eles estavam brigando. E eu pensando comigo, conta. Olha só, como que a gente é curioso, né? Não é? E aí ela me disse, Delane, meu filho, quase que o cunhado sai nos tapas com um outro cunhado, com um cunhado chegou a tirar a arma. Eu pensei, é por causa de dívida ou mulher, enfim, não sei. Ela, Delane, meu filho, eles iam se pegar, ia sair até tiro, podia até matar um ao outro. Você sabe por quê? Eu falei, por quê? Por causa de um pedaço de asinha de frango. E eu fiquei pensando, imagina se fosse o frango inteiro. Se fosse um frango inteiro, isso é uma tragédia. E aí a gente começa a perceber que as pessoas se machucam em todos os sentidos. As pessoas entram em conflito por bagatelas, por coisas pequenas. Às vezes a pessoa morre na via pública por causa de um aparelho celular, um tênis que está na moda. Às vezes, digamos assim, por coisa pequena, as pessoas deixam de conversar umas com as outras. Quando as famílias entram em discórdia por coisas pequenas, por bagatelas. Não estamos fazendo crítica, entendemos que devemos refletir as consequências dos nossos atos. E quando nós amamos, recebemos em troca. Talvez não da mesma forma, mas Deus sabe das nossas intenções, da nossa condição, do nosso posicionamento espiritual. E o amor cobre milhões de pecados. O amor que Jesus propõe a nós, ele ainda está um pouco adormecido dentro de nós. É necessário colocarmos esse amor para fora, a dizer mais vezes aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos amigos, eu te amo, você é importante para mim, em que posso ser útil, em que posso auxiliá-lo, o que eu posso fazer para te ajudar, oferecer os nossos préstimos. O silêncio também é uma forma, manifestação do amor. Às vezes não podemos auxiliar aquela pessoa, ajudar, como ela talvez criou uma expectativa em torno de nós, mas podemos auxiliar e muito através da oração,
através de poder estar escutando aquela pessoa. Quantas vezes já ouvi as pessoas me dizendo assim: Delane, só de você me escutar, eu já me senti aliviado ou aliviada. A pessoa que está precisando desabafar, colocar para fora aquilo que está lá incomodando. É claro que é uma tarefa não a curto prazo, a longo prazo, de nos tornarmos pessoas melhores do que éramos ontem e amanhã sejamos melhores do que somos hoje. E a manifestação da essência do amor está em todas as religiões. Vejamos o nosso irmão, o Papa Francisco, uma doçura de homem. Vimos que realmente ele ama a batina, o clero. O que ele faz com uma forma tão amorosa, que ele se torna uma pessoa simples. O amor nos deixa simples. Essa é a verdade. Descomplica as coisas, os problemas. O amor não dificulta. O amor, ele não é espírita, ele não é católico, ele é ecumênico. O amor não escolhe condição social. E o amor é gratificante, porque não é passageiro. Ah, mas eu deixei de amar. Não, o amor está doente. O ódio, a mágoa, adoece o amor. Mas ele não deixa existir em cada coração. Ele não deixa de existir em cada um de nós. É por isso que devemos caminhar, de preferência com Jesus. Porque quem caminha com Jesus vai ao longe. Quem caminha com Jesus, caminha feliz. É a vida, meus irmãos. Nós darmos a ela e nós vamos receber da vida aquilo que nós estamos dando a ela. Maria Teresa de Calcutá, quando veio a falecer, a Igreja Católica, o clero, foi verificar em seus registros, no cartório, o seu espólio, se ela havia deixado alguns bens. E sabe qual resultado eles chegaram? De Maria Teresa de Calcutá? Que ela tinha deixado um balde, dentro desse balde, um par de sandálias, um creme dental e uma escova de dente. Vejam só, esse era o patrimônio dela. Um balde, um par de sandálias, um creme dental e uma escova de dente. Ela não precisava de mais nada para ser feliz e tornar as pessoas felizes. Ela não precisava de mais nada para exemplificar o amor do nosso Senhor Jesus. E que nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós que estamos vinculados nessa casa de oração, ainda temos consciência, estamos aqui de passagem, nesse mundo de prova e de expiação, que podemos, no exercício do nosso amor, na oportunidade de servir o nosso Senhor, de darmos o nosso testemunho de fé, através da compreensão, da tolerância para com os nossos irmãos. Ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante qualquer dificuldade na vida, busquemos conservar a simplicidade, o amor, que temos capacidade de curarmos as feridas. A vida é assim. Hoje nós estamos recebendo, amanhã nós estamos doando. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos
atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabe, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra, intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço, que administra a riqueza, traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca cessures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.